muito bem pela acolhida, sempre muito amistosa, e sentimos também a receptividade no plano espiritual dos nossos amigos que já estão fora do corpo físico, mas nos acompanham constantemente. Hoje nós gostaríamos de tratar de um assunto que é um assunto que recorrentemente a gente escuta a respeito dele, pelo menos uma frase que tem sido repetida: conhecereis a verdade. E aí nós começamos a nos perguntar o seguinte: o que é a verdade? Nós conseguimos absorver a verdade de forma integral? Tem ângulos, tem aspectos da verdade que são distintos entre si? Para nós não errarmos, onde é que nós devemos buscar esta verdade? E o que é que constitui a verdade ao nível daquilo que a gente hoje consegue compreender? É sobre isso que nós vamos hoje conversar, e nós nos baseamos em algumas fontes: o Novo Testamento, as palavras de Jesus, Fonte Viva e Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo nosso querido e saudosíssimo Chico Xavier, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o nosso codificador. Então, nós notamos aqui, por essas fontes, que nós estamos em ótima companhia, não é verdade? Então é aí que nós vamos buscar as informações para que a gente possa, então, refletir a respeito desse tema. Vamos começar com algumas reflexões do nosso querido Emmanuel no livro Fonte Viva. O Emmanuel faz colocações muito precisas. Esse livro foi escrito no século passado, mas parece que Emmanuel escreveu essa lição ontem. Vocês vão ver pelo aquilo que ele coloca, a atualidade daquilo que ele está nos falando. Emmanuel começa na lição que se chama Ante a Luz da Verdade, exatamente com o versículo que puxa toda essa nossa conversa hoje, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme anotado pelo evangelista João. Antes de entrarmos nas considerações de Emmanuel, nós já podemos aqui observar nas palavras de Jesus duas coisas absolutamente maravilhosas. A primeira delas é: e conhecereis a verdade. É algo de uma grande esperança. Mesmo que hoje a gente não conheça, ou conheça pedacinhos, um dia nós conheceremos a verdade de maneira integral. Mas mais do que conhecer, o que tem de bacana aqui é que a verdade nos libertará. Ou seja, cada vez que nós avançarmos em conhecimentos, mais livres nós estaremos. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, nós, seres humanos, infelizmente, utilizamos a verdade para manipular as criaturas, para conduzir as criaturas ao sabor dos nossos interesses, muitas vezes menos dignos, menos confessáveis. Mas a verdade mesmo há de nos libertar. Quem nos fala isso é um arcanjo, é Jesus, alguém que priva da intimidade com o Pai Celestial. Portanto, alguém que chegou lá e conhece toda essa verdade. Mas vamos ver o que o Emmanuel nos fala. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade. Veja, não é a verdade integral. Certos ângulos da verdade. E transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Observem a atualidade dessas colocações.
Qual é o panorama que, de uma maneira geral, estamos vivendo no mundo? Estamos sentindo isso aí no dia a dia e todo dia. E, em particular, no nosso país. Estamos vendo isso, defesas de pontos de vista de forma regada, como se fosse uma verdadeira luta desesperada. E pessoas ficam na trincheira e querem acertar o outro, exterminar o outro. Então veja como que estamos desfocados, como que estamos afastados daquilo que a verdade pode nos produzir, que é a libertação. Na verdade, somos escravos do ponto de vista. Quem que nos últimos tempos não teve notícia de alguém, amigos que deixaram de se visitar, parentes que passaram a nem conversar uns com os outros, por causa de pontos de vista políticos, por causa de escolhas ideológicas. Como se fosse uma coisa assim, eu sou corintiano, você é Palmeiras, não tem conversa. Não é verdade? Nós estamos perdendo a oportunidade de nos libertar, porque estamos buscando um aprisionamento em pontos de vista, que não tem nada a ver com a verdade. Emmanuel nos fala mais. A verdade libertadora, vamos ver, o que é a verdade que liberta? A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Estamos defendendo pontos de vista, estamos brigando com colegas, não estamos nos libertando, não estamos nos ocupando com a verdade libertadora, porque a verdade libertadora é essa, é aquela que está em harmonia com o eterno bem, que é o Pai Celestial. Emmanuel nos fala mais. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Portanto, Emmanuel está nos dando um alerta importantíssimo. Menos discurso, mais ação no bem. É disso que nós precisamos. Em todos os setores. Isto é na política, na filosofia, na ciência e na religião. Quando falamos em filosofia, ciência e religião, nós temos essa coisa maravilhosa que é o Espiritismo, que tem esses três aspectos perfeitamente harmônicos, complementares, que propiciam chances de nós nos libertarmos. E nos libertarmos principalmente do quê? Dos nossos próprios defeitos, que estão arraigados em repetidos erros que temos cometido em encarnações passadas. Estamos agora aproveitando esta encarnação e tentando não errar mais, ou pelo menos não errar tanto, ou na intensidade que o fizemos em outras experiências reencarnatórias. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe uma observação de Kardec. Será que fora da verdade há salvação? Como é que se produz a salvação? Entendida aqui a salvação como o amadurecimento do ser, né? Do ser sob o ponto de vista espiritual, o ser que se integraliza espiritualmente. Então, esse processo de salvação, é possível se salvar fora da verdade? Aí Kardec nos dá umas dicas muito importantes. Veja o que ele diz. O âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A ciência do mundo está sempre mostrando novas ideias. Alguns alimentos que há 20 anos atrás a gente considerava que faziam mal, hoje a ciência está dizendo, não, eles fazem bem para a gente. Concepções que nós tínhamos de que tudo girava em torno da Terra, que eram as concepções aristotélicas, lá da Grécia Antiga, sofreram profunda mudança
na Idade Média, quando Copérnico mostrou que, na verdade, os planetas giram em torno do Sol. Galileu observou com a sua luneta e falou, é isso mesmo, e publicou. E quase foi para a fogueira por ter falado isso. Só não foi porque o Papa Urbano, na época, gostava de ciência e tinha uma certa simpatia por Galileu. Senão ele ia virar churrasquinho em praça pública. Então veja, a ciência está sempre renovando o seu pensamento. Nesta situação, veja, quem pode dizer que detém a verdade absoluta? Não. E em não detendo, será que esta verdade, essas verdades que são espalhadas aqui ao longo do mundo, será que elas nos libertam? A verdade absoluta, nos diz Kardec, é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la. Estamos longe disso. Vamos pensar na classificação que Kardec faz dos mundos, em 5 degraus. Mundo de provas e expiações é o 2º degrau. Nós não chegamos ainda nem no meio dessa escada. Estamos longe desta verdade, né, no sentido de dominarmos todos esses conceitos. Mas por causa disso não temos salvação? O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Muitas igrejas falaram isso. Ó, se você não for da minha igreja, você está perdido. Porque eu só detenho a verdade e ninguém mais sabe de nada. Como se fosse uma escolha, como eu disse, Palmeiras, Corinthians ou qualquer clube. Tá certo? Mas veja, o Espiritismo não fala isso. E num dos momentos de maior intuição de Kardec, no seu mergulho profundo no cristianismo, o que ele fala? Fora da caridade não há salvação. Aí sim. E a caridade é acessível a todos, porque a caridade é o amor em movimento, e todos nós podemos amar. Né? Então, o que nos salva é a caridade, não é a verdade. Não é essa ou aquela igreja. Né? É a caridade que nos salva e ela está absolutamente acessível a toda criatura. Seja ela letrada ou não, detenha muitos conhecimentos ou não, é uma disposição que nasce de dentro, de maturidade do senso moral, para usar mais uma expressão do próprio Allan Kardec. Nós sabemos que o guia e modelo para todos nós, quem aponta o caminho e define para onde nós temos que andar, é Jesus. Esse sim, é um arcanjo. Chegou lá. Né? Até onde pode o ser humano chegar? Onde Jesus chegou. Né? Isso está dito para nós lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Então, é nele que nós temos que buscar todas essas informações. Foi ele que mostrou, pegando na mão de cada um de nós, dizendo, olha, vem andar por aqui, porque aqui é o caminho seguro, não vai por lá não, que lá você cai. Né? Lá é perigoso. Né? Então, Jesus é o guia e Jesus é o modelo. Então, vamos guardar isso. Jesus é o guia e modelo. E o que nos salva é a caridade e não a verdade. Mais para frente, nós vamos retomar essas ideias. No Novo Testamento, o próprio Jesus nos fala, e João anotou, Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade para nós? É Jesus. Jesus é a verdade. Puxa, mas ele está se vangloriando? Não, de forma alguma, ele mostrou que a humildade é um bem muito precioso, e mais do que isso, virtude essa que ele praticou ao extremo. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês querem andar o caminho correto? Vejam onde foi que eu demarquei. Vocês querem absorver a verdade? Prestem atenção no que eu falei. Vocês querem entrar na vida verdadeira de forma plena? Observem os ensinamentos que eu aprendi com o Pai e trouxe para vocês. Jesus continua, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai.
A forma de chegar até o Pai é através do Filho, que priva com o Pai de intimidade. Intimidade essa tão grande que ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Desde agora conheceis e o contemplais. Queremos conhecer o Criador, queremos sentir a presença do Criador. Conseguimos isso através de Jesus e das suas informações, onde ele mostra o Criador como Pai. Como bem lembrado aqui no início, Deus é Pai. Lá no Fonte Viva, Emmanuel faz reflexões a respeito desta passagem. Jesus dizendo que ele é a verdade, a vida, o caminho. Veja o que Emmanuel nos fala. No reino individual, ou seja, na vida de cada um, Jesus é a verdade sublime e reveladora. O negrito aqui é nosso. À medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na obra da verdade, que é a pura luz. A verdade que realmente esclarece está onde? Está em Jesus. É Ele que abre esse espaço para nós. Estamos com os olhos fechados há séculos. Ele que vem e abre e fala: ouçam quem tem ouvidos de ouvir, vejam quem tem olhos de ver, prestem atenção. Ele é a verdade sublime e reveladora. Então, é através dele que nós podemos absorver essa verdade. Nas suas lições tão profundas, mas tão simples, contadas com fatos retirados da vida cotidiana daquele povo simples que morava lá nas suas atividades rurais, com metáforas ligadas ao campo, à criação do gado, etc. Jesus descortina para nós essa que é a verdade. Mas o que seria a verdade? Há um tempo atrás, nós estávamos no evento lá em São Carlos, em comemoração de determinado número de programas de rádio espírita. Eu, o Arthur Valadares e o Otacílio Rangel. Acho que todos aqui conhecem o Otacílio e o Arthur. E o assunto era exatamente esse, a questão da verdade, a libertação, etc. E o Otacílio, como excelente palestrante, mas como ótimo professor de física, lembrou: a verdade nós podemos compreendê-la como o conjunto de leis que Deus estabeleceu. Eu refleti, puxa, o Otacílio, mais uma vez, tem razão, é isso mesmo. E foi a partir daí que eu resolvi montar esse conjunto de reflexões que eu estou aqui trazendo hoje. Então, se nós juntarmos todas as leis estabelecidas pelo Pai, essas leis constituem a verdade que nós já compreendemos. É claro que tem muitas outras coisas que nós ainda nem detectamos as leis, mas algumas já conseguimos compreender. Mas não só compreendê-las, nós precisamos segui-las, se nós queremos facilitar a nossa caminhada. Nós temos leis que regem o mundo material e leis que regem o mundo moral. Tem leis que falam das coisas do dia a dia, da matéria, né? Por exemplo, o fato de que este objeto tem um peso e, portanto, ele vai cair, porque ele é atraído pela Terra, né? Mas nós temos leis que regem o mundo moral, que dizem a maneira como nós devemos conviver, que nós devemos ser fraternos, que um deve colaborar com o outro. Então, nós temos várias leis. Questão 617 do Livro dos Espíritos. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito? O que elas compreendem no total? Concernem alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Quer dizer, as leis divinas não tratam apenas de regulação, do nosso comportamento? Olha o que os Espíritos respondem. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo.
O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então nós temos leis da matéria e leis da alma. Vamos dizer, para simplificar, leis materiais, leis espirituais. Todas essas leis, ou esse conjunto de verdades, foi estabelecido por quem? Por Deus. Ele é o Criador de tudo. Exemplo de uma lei material. Contam os historiadores da ciência que Isaac Newton, certa vez, lá em 1687, estava no jardim da universidade onde ele trabalhava na Inglaterra, o Trinity College, e de repente ele viu uma maçã cair. Ao perceber a maçã cair, que ela estava sendo atraída pela terra, ele concluiu: puxa, é exatamente isso que estabelece o equilíbrio entre os astros. O Sol atrai a Terra tanto quanto a Terra atrai o Sol. A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Isso garante estabilidade para o sistema universal. Então ele fez uma inferência muito interessante e estabeleceu aquilo que a gente chama de lei da gravitação universal. O que essa lei fala? Se dois corpos têm matéria, eles se atraem na proporção da sua massa. Um planeta muito grande é muito mais atraído pelo Sol do que a Terra, que é menorzinha. Certo? Outra coisa que ele falou, esta força mútua de atração, ela varia com a distância. Quanto mais longe o planeta estiver, menos ele vai ser atraído. Se estiver pertinho, vai ser muito atraído. Então, essa é a lei de gravitação universal. Que aqui não nos interessa em particular, porque isso aqui não é aula de física, tá certo? Mas apenas como exemplo de uma lei maravilhosa. Ah, foi Newton que estabeleceu essa lei? Não, foi Deus. Newton percebeu essa lei e estabeleceu essa lei para a nossa compreensão nas suas publicações científicas. Importantíssimo, importantíssimo. Aliás, a compreensão do mundo antes de Newton e depois de Newton é outra, completamente diferente. Ele revolucionou a física. E ainda foi humilde, porque certa vez ele disse: eu só consegui enxergar longe porque eu me apoiei nos ombros de um gigante chamado Galileu, que tinha vindo antes dele. Mas isso é a história da ciência. Vamos voltar aqui ao que mais nos interessa. E as leis morais? Onde que nós encontramos? Lá no Livro dos Espíritos. Como que o Livro dos Espíritos está escrito? Como que Kardec organizou o Livro dos Espíritos? Em 4 sublivros. O terceiro destes livros, ou a parte terceira, é exatamente das leis morais. Então é na terceira parte do Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar essas leis. O Espírito Verdade, numa comunicação que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Mas instrução no sentido amplo e também, e sobretudo, no aspecto espiritual. Então nós precisamos estudar. O Livro dos Espíritos é livro básico. Por isso que todo centro espírita tem estudo do Livro dos Espíritos. Tá certo? Então, nós precisamos ir lá. Ah, mas o livro, essa parte terceira são muitas perguntas. Você não vai querer que a gente estude tudo agora. Não, de forma alguma, não tem a menor pretensão. A gente precisaria de um curso aí para estudar, né, vários e vários dias. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um voo panorâmico. Tá certo? Vamos ver que leis são essas, em que capítulos isso aí está, e de cada capítulo vamos pegar 1, 2 perguntinhas. Perguntinha no sentido de que número pequeno. A grandeza delas é enorme, né? Para que nós possamos refletir de forma resumida sobre o que são essas leis. Então vamos lá. Nessa parte terceira tem 12 capítulos. 12 capítulos. Os 6 primeiros são esses aqui. Capítulo 1, da lei divina natural. 2, lei de adoração. 3, lei do trabalho. 4, lei de reprodução. 5, lei de conservação. 6, lei de destruição.
Esses são os 6 primeiros capítulos que compõem essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Quem são as outras 6? 7, lei de sociedade. 8, lei de progresso. 9, lei de igualdade. 10, lei de liberdade. 11, lei de justiça, de amor e caridade. A mais importante de toda, que nos leva a capítulo 12, perfeição moral. Então, como eu disse a vocês, nós vamos dar um voo assim, geral, tal, lembrando um pouquinho o que são essas leis, pegando pedacinhos muito pequenos de cada um desses capítulos. Vamos começar com a lei divina ou natural. Questão 614, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? Que história é essa de lei natural? A lei natural é a lei de Deus, responde o Espírito de Verdade. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós precisamos aprender essas leis para vivermos melhor. Porque cada vez que a gente aprende e pratica, a gente deixa a infelicidade para trás. Tem leis que a gente precisa seguir, né? E a gente segue porque essas aí são leis perfeitas. Não tem como uma lei dessa ser imperfeita, porque Deus é perfeito. Né? Então essas leis são absolutamente perfeitas, nós precisamos aprendê-las. Questão seguinte: é eterna a lei de Deus ou ela muda? É sempre a mesma? Eterna e imutável como o próprio Deus. Vamos pensar, se uma lei mudasse, significaria que a versão anterior não era suficientemente boa. Precisaria de aperfeiçoamento. Mas se ela não era suficientemente boa, como é que ela pode ter vindo de um ser que é absolutamente perfeito? Não faz sentido. Então a lei já era absolutamente perfeita. Se ela era perfeita, não precisa de transformação. Portanto, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. É diferente das nossas leis humanas. Veja, desde o início da República, ou antes da República, no tempo do reinado, quantas constituições o nosso país já teve? Várias constituições, não é verdade? E assim, é natural, nós vamos progredindo nos nossos conjuntos de leis, Código Civil, a gente vai mudando porque a gente vai percebendo que, em função das alterações da vida, da maneira como nós nos organizamos a sociedade, as leis precisam ser ajustadas. Mas a lei de Deus não. Essa é eterna e imutável como Deus. Livro dos Espíritos, no capítulo 2, dessa terceira parte, lei de adoração. Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Nós sabemos, aliás, ensinado pelo próprio Kardec, que a oração pode ser feita com 3 funções: pedir, agradecer e louvar a Deus, glorificar a Deus. Em geral, o que a gente faz? Pede muito, agradece pouco e quase nunca louva a Deus. Aqui os Espíritos estão nos dizendo que isso é uma lei. Nós devemos adorar a Deus no sentido de buscar este contato, elevar o nosso pensamento e buscarmos essa ligação com o Pai. Eu me lembro, meu pai morava em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu nasci. 600 e... daqui quase 700 quilômetros. Eu ia de vez em quando para me encontrar com ele, estar com ele. Meu pai teve uma encarnação longa, viveu 99 anos, eu e meu irmão já estavam preparando a festa de 100 centenário, quando ele teve um AVC e foi. Um homem bem-humorado, uma companhia adorável. E às vezes eu ia, passava 3, 4 dias lá com ele, às vezes um dia inteiro batendo papo, escutando música, ele adorava passarinhos. Um dia que eu mostrei para ele no celular que a gente podia ver o canto de inúmeros passarinhos, ficou maravilhado. Eu senti a maravilha que é abraçá-lo, receber o beijo do meu pai, coisa maravilhosa. Isso é o pai da terra.
Imagina a gente chegar e receber o abraço, se é que podemos usar essa figura, espiritual de Deus, o nosso Pai, no convívio com o Pai. Mas nós já podemos começar a treinar isso. Treinar como? Através do exercício dessa lei. A lei de adoração é aquela que nos põe em contato com o Pai Celestial. Como que fazemos isso? Observando o que o Cristo nos mostrou. O Cristo, na oração do Pai Nosso, ele começou, Pai Nosso, mostrando que esse Pai é de todos nós. Ele chamava Deus de Pai, mas ele chamava de Abba, que significa papai, com intimidade, com proximidade. E nos incentivou a fazer a mesma coisa. Então nós precisamos dessa adoração a Deus. Lei do trabalho. 674 a questão. A necessidade do trabalho é lei da natureza? É isso mesmo, tem que trabalhar sempre, não vai parar nunca? Vamos ver. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Antigamente a gente ia se mudar, né? Via lá como é que fazia, uma nova casinha, estava de acordo, se cabiam os móveis. Hoje a gente já pensa, será que naquela região tem bom sinal de internet? Será que meu celular vai pegar? Meu celular é suficiente? Lá é 4G, 5G, como é que... Quer dizer, nós vamos, na nossa organização, no desenvolvimento da tecnologia, etc., nós vamos gerando mais necessidades e ficamos correndo atrás disso, né? Nós já tivemos carroças como carros, hoje nós temos carros, estão avançando, carros elétricos, né? Então a gente fica tentando melhorar um pouquinho, é natural que seja isso. E como é que a gente adquire tudo isso? A gente adquire tudo isso através do trabalho. Como que a gente garante melhores condições de estudo para os filhos, por exemplo? É com o trabalho. Então o trabalho é uma necessidade. Só que vejam, vamos observar a questão 675, que tem uma informação muito preciosa. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Então, quando eu penso em trabalho, eu penso apenas que de manhã eu acordo, escovo os dentes, tomo meu café e vou para o meu trabalho profissional. Será que só isso é trabalho? Veja o que os espíritos respondem. Não! O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Mais uma vez, o negrito é nosso. Qualquer ocupação útil é trabalho. Isso nós estamos fazendo agora aqui, nós estamos trabalhando. Nós estamos buscando informações através daquilo que vem dos livros para nós melhorarmos a nossa vida, para nós observarmos melhor o nosso comportamento com as demais criaturas. Nós estamos trabalhando. Quando você à noite planeja o seu dia seguinte, você está trabalhando. Quando você ora por alguém, você está trabalhando. Tudo isso é trabalho. Qualquer ocupação útil é trabalho. E não apenas o trabalho profissional. Lei de conservação. 703. Com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação? Nós temos esse instinto que é uma coisa que a gente não pensa, né? Por exemplo, você está passando, encostou a mão numa coisa quente, você nem pensa, você tira imediatamente a mão. E isso vem do seu instinto de conservação, porque você sabe que se você ficar lá encostado, com a mão quente, você vai queimar a sua mão, você pode danificar, você pode perder um dedo, você pode ter dores atrozes, etc. Então você procura conservar-se, né? Esse instinto é maravilhoso. Resposta: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. No instinto da conservação, todos nós acabamos colaborando com pequeninas peças nesse enorme mecanismo que é o universo. Por isso foi que Deus deu a necessidade de viver. Jesus não falou para Nicodemos? É preciso nascer de novo para chegar ao reino dos céus. Então nós precisamos viver, precisamos aproveitar e precisamos conservar da melhor forma possível os nossos corpos. Com saúde, com bem-estar, né? Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Precisamos da encarnação, ou das encarnações sucessivas. Eles, os seres, o sentem instintivamente, sem disso se aperceber.
Tem um monte de coisas que nós sabemos e fazemos de forma instintiva que aprendemos como? Passando, enquanto ainda princípio inteligente, pelos seres mais simples. Aprendemos tudo isso. Né? E hoje, que chegamos na condição de seres humanos, aproveitamos esse conhecimento, outras coisas a gente tem que empurrar para baixo, falar, não, você não pode, aquele instinto de agressividade, de violência, de jogar em cima. Isso não mais. Então a gente vai refletindo, vai amadurecendo, a gente vai se salvando pouco a pouco. Né? Lei de destruição. 6. É lei da natureza a destruição? Pergunta Kardec na questão 728. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Tudo é assim. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Maior exemplo disso, nossos corpos. Nossos corpos vão ser destruídos. Ninguém vai ficar para semente, não é isso? Então os nossos corpos, em algum instante, vão ser enterrados ou cremados, não importa. Essas células, moléculas, átomos, etc., vão fazer parte de outros corpos, vão ser reciclados, né? E nós continuaremos vivos, graças a Deus, aliás, com um corpo. Aquilo que Paulo chamava do corpo da ressurreição, que é o nosso perispírito, continuaremos. Aliás, por onde a memória passa, e nós conservamos todas essas informações que temos ao longo de vidas múltiplas. Né? Então, a lei de destruição é uma lei natural. Ai, meu Deus, o potencial atômico do mundo, dizem os estudiosos, dá para destruir o mundo 5 vezes. E se Jesus achar por bem que deva ser destruído, se ele deixar, porque se ele não deixar, não acontece. Se ele deixar que isso aconteça, ai, o que vai ser de nós? Ele fala, acalmai o coração, aprendei comigo, há muitas moradas na casa do Pai. Se nós não pudermos mais morar nesse planeta, nós vamos morar em outro. Morar em outra região. Ah, mas o meu corpo vai ser destruído, mas você vai ganhar outro. Imagina, se o planeta for, inclusive, mais desenvolvido, você vai ter um corpo lá melhor, que vai te dar mais liberdade, inclusive, de raciocínio, de pensamento, de sentimento, etc. Né? Então, a gente não deve ficar apoquentado com isso, não. Vamos aproveitar a encarnação. Mas atualmente está difícil, tá? Nós estamos no mundo de quê? Provas e expiações. Então nós imaginamos que nós vamos encontrar o quê? Expiações e provas. Essas são as nossas necessidades. Só que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Então aqueles que se tornarem mansos, brandos, pacíficos, e principalmente os pacificadores merecerão a terra renovada. Aí se não for essa terra, vai ser outra, não importa. Tem muitas moradas na casa do Pai. Lei de sociedade. A vida social está na natureza? Ou é melhor a gente ser ermitão lá, se afundar numa caverna e ficar lá isolado? Certamente a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Jesus não falou, quando perguntado sobre o maior mandamento, que amar a Deus e depois amar ao próximo. Mas para amar o próximo tem que ter o próximo. Se tem que ter o próximo, então eu preciso conviver. Conviver significa estar submetido à vida social. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Não quero mais nada disso, joguei meu celular fora, não quero nem luz elétrica, vou morar numa caverna lá, no Cafundó, do estado tal. Será que isso é razoável? Sem dúvida é contrário à lei da natureza, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. Como? Auxiliando-se mutuamente. Certa vez Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Ou seja, a vida é prestação de serviços. Nós precisamos servir aos demais. Né? Para nós nos auxiliarmos mutuamente, precisamos viver em sociedade. Lei do progresso, 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento?
O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Ou seja, essa força que nos impele ao progresso está dentro de nós. Nós temos em nós um DNA divino que nos impulsiona. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Mais uma vez mostrando que nós precisamos viver em sociedade, para que uns possam auxiliar os outros, né? É natural que assim seja. Lei de igualdade. 803. Perante Deus são iguais todos os homens? Ou será que alguns são mais iguais do que os outros? Resposta: sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Todos nós estamos submetidos exatamente às mesmas leis. Percorremos a mesma fieira da evolução, uns de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas todos nós passamos pelas mesmas experiências. Né? Dizeis frequentemente que o sol luz para todos, ou nasce para todos, enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. O sol nasce para todos. Quando chove, chove sobre bons e chove sobre maus. Tá certo? O sol aquece, dá luz, né? Aquece os nossos corações, os nossos corpos, de quem? Só dos bonzinhos? Não, dos bons, dos que ainda estão agarrados aí nas teias do mal mais profundo, não importa. Todos recebem, né? Somos todos iguais. Diz Kardec, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como do pobre. Eu tenho muitos recursos. Agora, você precisa ver que plano de saúde que eu tenho maravilhoso, me dá direito ao Einstein, mais o hospital tal, o hospital alemão em São Paulo. Você vai desencarnar do mesmo jeito. Como aquele outro que está lá na fila do SUS. É a mesma coisa. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis. Mas hoje eu tenho mais recursos, hoje tem menos. Depois isso investe, que a gente reencarna. Às vezes eu venho pobrezinho, às vezes eu venho um pouco mais rico. As experiências vão se acumulando em função das minhas necessidades. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Houve um tempo, na Idade Média, que se imaginava que alguns tinham sangue azul. Né? Era de uma família real, sangue azul. A bioquímica nunca conseguiu mostrar um sangue que não fosse vermelho. Absolutamente igual. Em 4 tipos sanguíneos. Todos têm a mesma coisa. Independente da sua posição social, da sua raça, não interessa. Tudo igual. Lei da liberdade. 843. Tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? Podemos escolher o que fazer? O homem aqui entendido como ser humano, né? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem é só uma máquina. Então nós temos a liberdade. De pensar, então, não podemos pensar o que nós quisermos. Agora, não podemos esquecer do maravilhoso conselho de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu não devo tudo. Né? Então nós precisamos melhorar as nossas escolhas. No exercício do livre-arbítrio, nós precisamos fazê-lo com mais responsabilidade, e com responsabilidade que progride, que melhora com o tempo. Porque nós sabemos que as nossas ações de hoje geram consequências no amanhã. Às vezes geram consequências no hoje. Isso é lei de causa e efeito. Um dos mecanismos de evolução. O outro é reencarnação. Reencarnação e lei de causa e efeito. Isso regula o nosso progresso. Né? Lei de justiça, de amor e de caridade. Essa é a mais importante de todas. Né? Como se pode definir a justiça? Vamos pensar, o que é justiça? Não, justiça, eu quero que os meus direitos sejam atendidos. Vamos ver o que os Espíritos falam? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros.
Ah, mas eu também quero. Claro, mas isso vai ser natural, porque se todos pensarem assim, todos que estiverem no seu entorno também vão respeitar os seus direitos, né? Mas nós temos que estar atentos aos direitos dos outros. Vejam, isso aqui é puro cristianismo, né? É mostrar que o nosso foco tem que se deslocar. Nós não podemos ficar amarrados no labirinto do egoísmo. Isso não nos faz avançar, pelo contrário, isso nos segura. Olha lá, ó, Emmanuel. O nosso Emmanuel, se não podemos falar assim, ele que me perdoe a intimidade, tá certo? O nosso Emmanuel, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Apesar de eu ter péssima memória, esse eu guardei porque é fácil, é 11:11. Mensagem de Emmanuel sobre egoísmo. Falando que egoísmo e orgulho são os maiores entraves ao nosso progresso e, portanto, à nossa felicidade. Então, eu tenho que mudar o foco se eu quiser ser feliz. E isso Jesus mostrou amplamente, não só mostrou, exemplificou e viveu. 886. Aqui nós retomamos aquela conversa lá do início, quando começamos a conversar. Jesus é guia e modelo, questão 625. Fora da caridade não há salvação. Portanto, qual é a pergunta de ouro para nós? Essa que Kardec faz. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Jesus é o guia, caridade é o que nos salva. Eu quero saber o que Jesus entendia como caridade. E os Espíritos respondem que são 3 coisas. Benevolência para com todos. Não é só para com alguns que me interessam, ou só os mais chegados. Não, benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Em geral, nós somos muito indulgentes para conosco mesmo e duros com os outros. Vejam, é a mudança de foco. Terceiro, perdão das ofensas. Ah, eu perdoei, mas não esqueço. Isso não é perdão, tem que esquecer. Ou tem que limpar do coração. Você pode até lembrar, mas não lembra com raiva, com mágoa, nem com desejo de vingança. Então você fala, não, eu não vou fazer nada, não vou buscar vingança. Acontece algo de ruim para a pessoa, você fala, bem que merecia. Que isso, gente? Quer dizer, é como se eu falasse assim, eu não vou me vingar. Ah, mas a vida está vingando por mim. Bobagem. Queremos viver bem, queremos tirar esse peso das costas, porque é um peso. O ressentimento, essa raiva, a mágoa. Perdão das ofensas. Portanto, é BIP, como um colega meu, lá de São Carlos, certa vez, alô, eu estava falando sobre esse assunto, ele falou, é o BIP, Márcio. Eu falei, nossa, esqueci o celular ligado, está tocando. Ele falou, não, Márcio, é o BIP. B de benevolência, I de indulgência, P de perfeição. Eu falei, nossa, que jeito bom de guardar. Tá certo? BIP. É disso que nós precisamos. E vamos encerrar com um pensamento do Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma. E ele merecia esse título. O espírito escolhido a dedo para fazer um trabalho maravilhoso lá na Índia, né? Mahatma Gandhi ele ensinou o seguinte: a verdade é dura como o diamante e delicada como a flor do pessegueiro. Está aqui, ó, a imagem da flor do pessegueiro, a sua delicadeza, a sua beleza. O Espírito Armed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo, aqui de pertinho da gente, Catanduva, ele nos fala que a análise superficial dos conceitos filosóficos pode nos levar à dureza do diamante. Ficaram na superficialidade da filosofia, dessas coisas. Essas questões são intrincadas. Será que é disso que nós realmente precisamos? Eu não posso falar por vocês, eu posso falar por mim. Por mim, eu quero mais o trabalho da intuição, da emoção, dessa proximidade aventada por Jesus que nós podemos ter em relação ao Criador, ou aquilo que ele diz. Quem se deixar levar pela intuição da alma, a intuição da alma, gozará da verdade divina, percebendo as nuances sutis e delicadas da flor do pessegueiro. Então, em função das minhas necessidades pessoais, eu posso dizer a vocês,
eu estou mais para a flor do pessegueiro do que para a dureza do diamante. Com todo respeito ao valor e à beleza dessa pedra preciosa que, quando lapidada, produz joias lindíssimas. Mas a minha escolha é a flor do pessegueiro. Que Jesus abençoe a todos, dê um excelente domingo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom dia a todos. Hoje a gente está sem a Dona Isaura. Dona Isaura está representando a casa num encontro da USE. Todos aqui sabem o que é a USE? Faz uma ideia? Mais ou menos? União das Sociedades Espíritas. Uma casa